Boa noite a todos, que todos possam sentir agraciados e bem-vindos aqui neste lugar, para termos mais um encontro com Cristo Jesus, amém? Estamos dando continuidade à nossa semana de oração jovem digitais, onde nós falamos um pouco das nossas raízes, das nossas origens e também das marcas que deixamos. Ao longo dessa semana já falamos um pouco sobre como a cultura está intimamente ligada à revelação de Deus para o seu povo, como que nós também estamos suscetíveis a sermos moldados pela cultura, mas tendo, é claro, a noção da fé, daquilo que vai nos guiar, daquilo que são os princípios eternos de Deus. Ontem nós falamos um pouco sobre como o adventismo foi tão veemente para a sociedade de sua época e continua sendo algo muito relevante. E hoje, nessa noite, nós vamos falar sobre uma das figuras mais emblemáticas da nossa denominação, da nossa história, e que regularmente vem sido alvo de muitos ataques nas redes sociais. Mas talvez, se eu pudesse dizer para vocês, quem sabe, os maiores inimigos do espírito de profecia não estão fora da igreja adventista. Muitas vezes os maiores inimigos estão dentro da igreja, por conta do mau uso e má aplicação dos escritos de Ellen White. É impossível a gente falar da trajetória da Igreja Adventista do Sétimo Dia sem mencionar quem foi essa mulher, qual foi a sua contribuição e o que os seus escritos representam para nós como igreja, como um povo, como uma denominação. Então hoje, nessa noite, como eu havia prometido ontem, nós vamos gastar 2 dias, hoje e amanhã, para retratar a respeito dessa mulher, à frente de seu tempo, inspirada por Deus, mas que muitas vezes, e que infelizmente atualmente, talvez a nossa juventude nem saiba tanto sobre o espírito de profecia, não tenha vontade de ler os livros de Ellen White, e eu ouso dizer que a culpa é nossa, porque nós temos feito mau uso e má aplicação dos seus escritos. Um senhor de idade, membro de igreja, certa vez ele se deparou com um texto que chocava a sua realidade. Ele era humilde, poucas posses, apenas uma única propriedade, e ele morava distante da sua igreja. Ele se locomovia através de uma bicicleta. Até o momento em que esse senhor se deparou com um texto que dizia que o Senhor não se agradava com a exibição de bicicletas, e que aquilo acendia a ira de Deus. E aquele senhor de idade, humilde, abandonou o seu único meio de transporte, porque ele se deparou com esse texto. Um outro ancião, líder de igreja de outro lugar, recebeu a incumbência do pastor de ministrar a Santa Ceia para um membro da igreja que estava enfermo, que não podia ir até a igreja participar da comunhão, da ceia. Foi marcado o horário e aquele ancião respondeu para o pastor: eu posso ir ministrar a Santa Ceia, posso lá levar o pão da Santa Ceia para ele, posso levar o suco de uva, mas eu não vou participar, porque se eu comer junto com ele nesse horário, eu estarei comendo entre as refeições, eu quero ser perfeito como Jesus. Ou até mesmo um sonoplasta de igreja, ficava responsável em passar as músicas. Até que em algumas postagens das redes sociais, ele se deparou com uma citação que foi postada, dizendo que no tempo do fim, abre aspas, haverá gritos, tambores, gritos, danças. Os sentidos ficarão tão confusos que a mente não conseguirá tomar uma decisão correta. E com esse recorte, com esse texto em mente, o sonoplasta se sentiu tocado. E ele tomou a decisão de que na igreja dele, ele não executaria mais nenhuma música que tivesse bateria. O que todas essas histórias convergem em comum? A raiz de todas elas está numa má interpretação, no mau uso do dom profético de Ellen Gold White. E hoje, nessa noite, eu convido vocês para que possamos nos debruçarmos naquilo que nós, como igreja, como instituição, acreditamos. O que é o dom profético de Ellen White? Qual é o papel dos seus escritos para nós como igreja?
e o melhor ainda, como ela se enxergava, como ela interpretava os seus escritos. Muitas vezes nós, adventistas do sétimo dia, com anos e anos de igreja, não sabemos quem foi Ellen White. Nascida em 1827, no nordeste dos Estados Unidos, viveu durante boa parte de sua vida no campo. Era filha de um vendedor de chapéus chamado Robert Harmon. Uma vida humilde, uma vida simples, mas que teve um momento fatídico de sua história. Retornando para casa da escola, ela recebeu uma pedrada, e essa pedrada desfigurou o seu rosto. Desfigurou de tal forma, de que o seu pai ele trabalhava viajando, vendendo chapéus. E quando ele chega em casa, ele olha para a família e ele pergunta: cadê Ellen? E uma menininha no canto começa a chorar. Ele não reconheceu a própria filha depois da pedrada. A diferença se tornou mais nítida ainda, porque Ellen White era gêmea. Ela tinha uma irmã gêmea chamada Elizabeth. E enquanto as duas cresciam, claramente se identificava a deformidade no rosto de Ellen White, que até aquele momento se chamava Ellen Gold Harmon. Em 1844, depois que toda a sua família, que pertencia à igreja metodista, segue os ensinamentos, o movimento milerita, e passa pelo grande desapontamento, quando chega entre os meses de novembro e dezembro, eles estão reunidos orando, e é neste momento, aos 17 anos de idade, que ela recebe uma primeira visão. E a partir dessa visão que se segue, são mais de 100.000 páginas escritas, entre livros, cartas, artigos e compilações. Uma mulher inspirada por Deus, que usava deste dom profético para escrever não apenas livros, como nós estamos vendo aqui, mas também cartas, artigos para revistas e também compilações. O que eram as compilações? Trechos de cartas, de artigos falando de um mesmo tema, e então eles eram publicados. Algumas pessoas acham que as compilações vieram depois da sua morte. Não, enquanto ela estava viva, muitas compilações também eram produzidas. E então nós temos essa mulher à frente de seu tempo, e a gente se pergunta como que seria a sua inspiração. Boa parte da má aplicação dos escritos de Ellen White se dá por uma má compreensão do que é a inspiração. E às vezes temos pessoas dentro da igreja que ainda não compreenderam isso por completo. Quem sabe por falta de leitura, ou por não ouvir realmente. Mas como que nós, adventistas, acreditamos em inspiração? Talvez, quem sabe, até este momento você pensasse que a inspiração fosse ditada. Que cada palavra foi Deus ditando na mente do profeta. Nós, como adventistas, não acreditamos assim. E nem mesmo Ellen White acreditava que a inspiração acontecia desse jeito. Aqui no manuscrito 24 de 1886, ela escreve: a inspiração não atua nas palavras do homem ou em suas expressões, mas no próprio homem, que sob a influência do Espírito Santo é possuído de pensamentos. As palavras, porém, recebem o cunho da mente individual. A mente divina é difusa. A mente divina, bem como sua vontade, é combinada com a mente e a vontade humanas. Então nós, como adventistas do sétimo dia, acreditamos que a inspiração, ela se dá pela mente, pelo pensamento do profeta. Deus, ele não dita palavra por palavra, mas o profeta, depois de tomar conhecimento de toda aquela mensagem, ele, com as suas próprias palavras, com a sua própria mente, então, passa essa revelação em palavras humanas. E isso faz com que nós possamos compreender de forma mais ampla o que é a inspiração. E é claro, o contexto. Algo que muitas vezes nós levamos tão a sério quando retratamos sobre a Bíblia. Quando tratamos sobre a Bíblia, nós gostamos de olhar o contexto histórico, nós gostamos de olhar para quem foi dito tal texto, tal carta, para compreendermos o que aquilo quer dizer. Mas muitas vezes, quando tratando a respeito do espírito de profecia, nós não temos essa mesma responsabilidade. Nós recortamos um texto aqui, recortamos uma frase aqui,
e juntamos duas coisas escritas em períodos diferentes, escritas em contextos diferentes, com intencionalidades diferentes, e tentamos construir uma teologia que nem mesmo Deus reconhece. Esse é o nosso erro. Falta de responsabilidade no uso dos escritos inspirados de Ellen White. Cada declaração que foi feita, cada mensagem, tinha um destinatário, tempo e propósito específicos. E é claro, é imprescindível ler considerando o contexto em que o texto foi escrito, sejam cartas pessoais, conselhos gerais, visões específicas. Mais à frente a gente vai ver algumas situações que fazem com que a gente possa abrir a mente para compreender melhor o que cada declaração dela significava para cada pessoa a quem ela destinava. Existe um documento que ele foi feito pela própria igreja. Em 1980, em Dallas, no Texas, o Concílio Anual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da Associação Geral, redigiu um documento chamado A Inspiração e Autoridade dos Escritos de Ellen White. Neste documento nós encontramos 10 negações, ou seja, 10 declarações do que nós não cremos a respeito de Ellen White. E quem sabe se nós lêssemos isso como adventistas do sétimo dia, toda semana, todo dia, nós teríamos reduzido muitos embates sem futuro em nossa igreja. E eu trouxe item por item dessas 10 negações para que nós possamos refletir um pouco a respeito disso. Talvez você nunca tenha estudado, nunca tenha se aprofundado como nós, adventistas do sétimo dia, lidamos com os escritos inspirados de Ellen White. Veja só, a primeira: não cremos que a qualidade ou o grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos que são encontrados nas Escrituras Sagradas. Não existe um nível de inspiração que é maior ou menor. O mesmo Espírito Santo que inspirou os 40 autores que escreveram este livro sagrado, é o mesmo Espírito Santo que também inspirou essa mulher durante o século XIX. Não acreditamos em níveis, em qualidade de inspiração maior ou menor. O Espírito Santo foi o mesmo. Segundo, não cremos que os escritos de Ellen White sirvam como autoridade final e fundamento da fé cristã, o que é atribuição exclusiva das Escrituras Sagradas. Nós, como adventistas do sétimo dia, não acreditamos que existem escritos que sejam mais autoritários, com um nível de autoridade maior do que a Bíblia. Isso é o que nós, como adventistas do sétimo dia, acreditamos. Terceiro, não cremos que os escritos de Ellen White sejam uma adição ao cânon sagrado. Para nós, adventistas do sétimo dia, o cânon sagrado são os 66 livros, conforme nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Esta é a luz da revelação de Deus para o seu povo. Quarto, não cremos que os escritos de Ellen White possam ser usados como base para o estabelecimento de doutrinas. Nenhuma doutrina dessa igreja, nenhuma crença fundamental existe por causa de um escrito de Ellen White. Desde a nossa primeira declaração de crenças fundamentais, a Igreja Adventista do Sétimo Dia declara que a Bíblia Sagrada é a sua única regra de fé e de doutrina. Amém? E assim mesmo, Ellen White reafirmava constantemente. Nós temos um livro que é a nossa declaração de crenças oficial, Nisto Cremos. Você pode folhear esse livro diversas vezes, as nossas 28 crenças fundamentais. Em nenhum momento neste livro você vai ver nenhuma crença fundamental sendo fundamentada nos escritos de Ellen White. Por quê? Primeiro, porque nós acreditamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé. Segundo, nós respeitamos os escritos de Ellen White e aquilo que ela sempre ensinou em vida. Continuando. 5. Não cremos que o estudo dos escritos de Ellen White deva tomar o lugar do estudo da Bíblia. A Bíblia permanece inabalável naquilo que ela significa para nós,
cristãos. Sexto, não cremos que as Escrituras Sagradas possam apenas ser compreendidas através dos escritos de Ellen White. Muitas vezes acontece disso, temos uma dúvida em algum texto da Bíblia, vamos tirar a prova nos escritos de Ellen White. Isso aconteceu uma vez, enquanto ela estava viva. Alguns teólogos da igreja na época estavam em dúvida a respeito do dilema, a respeito do diário, do sacrifício diário, do que significava isso em Daniel. E então eles se reuniram e falaram, vamos ver nos escritos de Ellen White o que ela diz. Ela disse, sabe o quê? Não. Isso vai ser resolvido na Bíblia. Nós, como adventistas do sétimo dia, mantemos isso, porque assim ela ensinou. E assim nós acreditamos como povo, como igreja. Não cremos que os escritos de Ellen White esgotem todo o significado das Escrituras. Não acreditamos nisso. Não cremos que os escritos de Ellen White sejam produtos de mera piedade cristã. Não significa também que os livros dela são qualquer coisa. Foi uma coisa que ela escreveu porque ela gostava, por mera piedade cristã. Não acreditamos nisso também. Nós acreditamos que ela foi sim uma mulher inspirada por Deus. Nono, não cremos que os escritos de Ellen White sejam essenciais para a pregação das verdades das Escrituras ao povo em geral. Ou seja, não tiramos o lugar necessário que a Bíblia deve estar. E finalmente, não cremos que o uso de fontes literárias e de assistentes feito por Ellen White anule a inspiração dos seus escritos. Essa é uma das maiores críticas que nós recebemos dos nossos irmãos evangélicos cristãos em geral. Ellen White, durante muito tempo, utilizou de pessoas que trabalhavam na edição e formatação de seus escritos. Por quê? Pelo simples fato de que ela estudou até a 3ª série primária. Não estamos falando aqui de uma super mulher. Estamos falando de um ser humano, de uma mulher que tinha suas limitações. E os seus manuscritos, eles eram passados a limpo por muitos assistentes. A mais famosa, a mais conhecida, foi uma mulher que a acompanhou durante muito tempo, chamada Marion Davis. E também, Ellen White, na composição de alguns livros, utilizava de fontes históricas, livros de historiadores, para complementar aquilo que ela havia tido em visão, as informações que ela havia tido em visão. E pelo fato de não saber, ou de não conhecer o que é inspiração, muitas pessoas chegam para dizer, Ellen White usou outras fontes, Ellen White usou assistentes, então ela não é inspirada. Bom, então nós temos um problema. Jeremias utilizou como assistente Baruque. Jeremias não é inspirado? Vamos tirar seus escritos da Bíblia? O próprio apóstolo Paulo utilizou assistentes para escrever algumas cartas. O apóstolo Paulo não foi inspirado? Diversos livros da Bíblia, livros históricos como Reis, Crônicas, utilizam de outras fontes literárias também para compor o que está escrito aqui. Vamos tirar esses livros da Bíblia por conta disso? Não. Nós acreditamos que nada, nem o uso de fontes literárias, nem de assistentes, anule a inspiração dos seus escritos, porque assim também não acontece quando vamos tratar a respeito da Bíblia Sagrada. A má compreensão dos dois lados, tanto de um extremo quanto de outro, tem sido o alvo dos ataques. E como que esse documento produzido pela igreja, ele termina? Ele termina da melhor maneira possível. Ele conclui dizendo o seguinte: concluímos, portanto, que o correto entendimento da autoridade e inspiração dos escritos de Ellen White evitará dois posicionamentos extremos. Qual é o primeiro? Atribuir a esses escritos nível canônico semelhante ao das escrituras sagradas. Ou seja, um extremo é você achar que os escritos de Ellen White, eles têm o mesmo nível da Bíblia. Isso nós não acreditamos como igreja adventista do sétimo dia. Mas existe também o segundo extremo. O segundo extremo é considerar os escritos de Ellen White como uma literatura cristã corrente e comum. Isso também nós não acreditamos.
nós acreditamos em um equilíbrio. Ela, uma mulher inspirada e usada por Deus, escreveu grandes verdades para o povo de seu tempo, e que ainda hoje utilizamos desses mesmos princípios que ela escreveu, também para guiar e para orientar o seu povo, conduzindo-os para a Bíblia Sagrada. Esse é o nosso posicionamento como adventistas do sétimo dia. Na carta 130, de 1901, 14 anos antes dela falecer, ela escreveu: o Senhor deseja que estudeis a Bíblia. Ele não deu alguma luz adicional para tomar o lugar de sua palavra, e agora ela se refere a si mesma. Esta luz deve conduzir as mentes confusas aonde? A sua palavra, a qual, se for comida e assimilada, é como o sangue que dá vida à alma. Então serão vistas boas obras como luz brilhando nas trevas. O posicionamento de Ellen White sempre foi qual? Estudem a Bíblia. Se direcionem aonde? A Bíblia. Quando colocamos e equiparamos os escritos de Ellen White com a Bíblia, ou acima da Bíblia, estamos não apenas indo contra o que nós como igreja acreditamos, mas também estamos desrespeitando a vontade dela. Ela jamais se colocou como intérprete única e exclusiva da Bíblia. Ela jamais se colocou em pé de igualdade com a Bíblia. O seu último sermão pregado em vida, suas últimas palavras nesse sermão, foi: recomendo-vos este livro. Ela não recomendou nenhum dos testemunhos, nenhum dos seus escritos, mas a sua recomendação no último sermão foi a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Mas para muitas pessoas que utilizam de uma má interpretação, os escritos de Ellen White para algumas pessoas são como uma arma, que usam para coagir pessoas, que usam a fim de tentar corrigir os outros pela sua própria maneira, e assim caem no extremo de um legalismo, algo que ela jamais corroborou em vida, e nós vamos ver isso aqui. O perigo do recorte. Muitas vezes nós vemos pessoas usando os textos de Ellen White para poder criar regras para muitas pessoas em geral. Isso não aconteceu depois que ela morreu. Enquanto ela estava viva, isso acontecia. E como ela se posicionava a respeito disso? De pessoas que pegavam trecho dos seus livros, dos seus escritos, das suas cartas, e queriam aplicar aquilo que ela escreveu, muitas vezes em um contexto particular, queriam aplicar isso para todas as pessoas. Como ela se posicionou a respeito disso? Mensagens Escolhidas, volume 3, página 285. Esse aqui é o capítulo 33 do livro. O capítulo diz sobre o mau uso dos escritos a respeito da reforma de saúde. E isso, é claro, se aplica a diversas coisas, diversos temas que ela escreveu. Quando a reforma de saúde é apresentada com sabedoria, ela se torna uma porta de entrada poderosa para que a verdade alcance corações com muito mais êxito. A reforma de saúde era uma coisa importante para ela, sim ou não? Sim, vamos continuar. Mas, quando esse tema é tratado de que forma? Qual é a palavra que ela usa aqui? Imprudente, colocando como foco principal da mensagem, ela escreve: o resultado costuma ser o oposto. Surgem preconceitos, barreiras se levantam, e muitos acabam vendo nossa fé como algo extremista. Ellen White era contra colocar a mensagem de saúde, algo tão importante, como principal tema de nossa mensagem, porque na visão dela, isso fazia com que as outras pessoas enxergassem a nossa fé como algo extremista. Talvez ninguém nunca mostrou para você esse texto dela, porque não parece muito comum, mas ela continua: Deus deseja que sejamos equilibrados e sensatos ao transmitir a sua vontade. Não devemos dar motivos para sermos considerados o quê? Fanáticos. Pois isso prejudica tanto a nossa influência, quanto a missão que Ele nos confiou. Termos uma imagem de fanáticos é prejudicial
para a pregação do Evangelho segundo Ellen White. Continuando. Quando deixamos o eu assumir o lugar da consagração, até mesmo aquilo que foi planejado por Deus como uma bênção, pode acabar se tornando o quê? Um obstáculo para outros. Então, para ela, a mensagem de saúde é uma bênção, mas muitas vezes é má praticada pelas próprias pessoas de dentro da igreja, quando tornam essa mensagem uma prova para outras pessoas, uma prova de santidade, uma prova de santificação. E isso então faz com que a mensagem seja prejudicada. Ela continua. Vemos aqueles que escolhem as expressões mais fortes dos testemunhos e, sem fazer uma exposição ou um relato das circunstâncias em que são dados os avisos e advertências, querem impô-los em todos os casos. Assim, eles produzem maléficas impressões na mente das pessoas. Então, mesmo quando ela ainda estava viva, algumas pessoas pegavam os trechos mais fortes, mais impactantes, geralmente aqueles que começam com a palavra não, nunca, jamais. Esses são os textos preferidos de algumas pessoas que fazem isso. E ela era contra esse tipo de prática. E ela continua. Escolhendo algumas coisas nos testemunhos, impõe-nas a todos. E em vez de ganhar almas, o que eles fazem? Repelem-nas. Causam divisões quando podiam e deviam promover a harmonia. Muitas vezes, olhamos apenas para frases, textos isolados, recortados e nos esquecemos do todo. Eu comecei falando de alguns casos, não foi? Eu falei do caso da bicicleta. Ellen White realmente escreveu que exposições de bicicletas causam a ira de Deus. Deus não se agrada. Significa então que vamos abandonar qualquer tipo de uso de bicicleta? Fazemos isso com a Bíblia? Não. E também não devemos fazer com os escritos dela. Por que ela escreveu isso? No tempo em que ela escreveu, o colégio de Battle Creek, os jovens estavam pegando todo o dinheiro que eles tinham para comprar um item que não era necessidade na época, mas era um item de ostentação. E o valor que deveria ser utilizado para a pregação do Evangelho, para tantas outras coisas úteis, era utilizado para comprar bicicleta e ficar pedalando por aí, se exibindo para os outros. E alguns chegavam a deixar 6 meses de planejamento financeiro para poder comprar uma bicicleta. Nesse contexto, o que ela escreveu? O uso desenfreado de bicicletas, essa exposição, esses valores deveriam ser utilizados de forma mais sábia. Precisamos olhar para os textos de Ellen White e entender o princípio daquilo que ela escreveu. Coloquei algumas imagens aqui. O ovo, a alimentação. Uma vez para uma família, Ellen White escreveu: tirem do cardápio da família de vocês os ovos. Não comam ovos. E um casal de médicos que estava trabalhando na Austrália como missionários, o doutor e a doutora Kress, eles levaram não só esse texto, mas muitos outros textos, bem a fundo, bem forte. E Ellen White escreveu uma carta para eles. Sabe o que ela diz nessa carta? Se vocês não mudarem a alimentação de vocês, vocês vão morrer de reforma de saúde. E ela receitou algo para eles. Sabe o que ela receitou? Todos os dias de manhã, vocês vão pegar 2 ovos crus, vão misturar com suco de uva e vão beber. E agora, como que nós lidamos? Para uma família ela escreveu o quê? Não comam ovos. Mas para o casal que estava levando a sua dieta muito estrita, que estava passando fome, quase morrendo, ela escreveu o quê? Comam ovos crus. E agora, qual dos 2 conselhos é um conselho inspirado por Deus? Os 2. Mas cada um foi escrito para pessoas diferentes, em circunstâncias diferentes. Nós temos outros exemplos a respeito disso. Ali tem uma régua, não é?
Ellen White foi responsável por em um momento da história específico, entre 1870. As mulheres usavam longos vestidos, e naquele tempo o meio de transporte mais comum eram os cavalos. E os cavalos sujavam as ruas, não é? Com os excrementos. E as mulheres achavam muito chique andar com vestido longo, só que aquele vestido longo arrastava as fezes dos cavalos. Ellen White foi ousada para sua época. Sabe o que ela disse? O que ela escreveu? Os vestidos das mulheres devem ser encurtados em 26 centímetros. Alguns maridos começaram a criticar, dizendo que a profetisa estava liberal demais em encurtar vestidos. Mas ela pediu para encurtar, não por uma questão meramente de moda, mas por quê? Por higiene. Em 1870, ela chega a fazer uma promoção com outras mulheres, de fazer o vestuário da reforma, e esse tema é muito interessante. O vestuário da reforma era um modelo de roupa para as mulheres daquela época. Só que acabou dando muita confusão, porque cada uma queria interpretar de um jeito o vestuário da reforma. 20 anos passaram, e Ellen White escreveu que aquele vestuário da reforma era para aquele tempo. Não precisava existir um padrão de vestimenta para as mulheres. Mas o que muitas pessoas gostam de usar? O texto de 1870, mas não usam o texto que ela escreveu depois. E assim, o mau uso e a má aplicação dos escritos de Ellen White, que deveriam ser uma bênção para nós, para continuarmos avançando como igreja, como povo, muitas vezes pelo mau uso de nós mesmos, tem causado divisões na igreja. Nós temos aqui o exemplo do cavalo, e é um exemplo para nós entendermos sobre princípios do que ela escreveu. Ellen White disse que toda mulher jovem, toda jovem, deveria saber andar a cavalo e trocar a sela. Posso ver as mãos levantadas das jovens que sabem fazer isso aqui nessa igreja? Poucas estão seguindo Ellen White, o resto está tudo perdido. É isso? Qual foi o princípio do que ela escreveu? As mulheres devem ser independentes na sua locomoção. Se fosse nos dias de hoje, qual seria o conselho dela? As mulheres devem ser habilitadas para dirigir, devem saber trocar um pneu. Mas se a gente pega ao pé da letra, qual é? Mulher tem que andar a cavalo, porque Ellen White escreveu assim. Percebem qual é a diferença de uma má interpretação e uma má aplicação dos escritos de Ellen White? Nós, como igreja, precisamos olhar para esta mulher inspirada por Deus, e principalmente nós como jovens, porque muitas vezes, de uma forma que é mais ensinada para os jovens, a gente cresce na igreja tendo raiva de Ellen White, tendo pavor, não, porque essa mulher só fala em proibição, e essa culpa é nossa, porque nós construímos uma Ellen White inflexível, uma Ellen White arrogante, uma Ellen White proibitiva, autoritária, uma mulher que nunca existiu. Porque quando lemos os seus escritos, nós enxergamos uma mulher equilibrada, sensata, à frente de seu tempo e inspirada por Deus. E nós temos a responsabilidade de restaurar essa imagem entre a nossa geração. Não para escondermos, para dizer com vergonha que nós acreditamos no espírito de profecia, mas para validarmos cada vez mais aquilo que é uma identidade distintiva dessa igreja, e fazer com que os seus escritos sejam tão bem utilizados como assim ela esperava ser. Em um século em que mulheres eram raramente ouvidas e não tinham direito a voto, Ellen White escreveu sobre educação integral, igualdade, saúde preventiva, temperança, liberdade religiosa e reforma de caráter, temas que só muito tempo depois o mundo começaria a reconhecer como essenciais. Ela escreveu à frente de educação a respeito dos filhos, educação escolar, saúde do ser humano, alimentação. Ela escreveu coisas à frente de seu tempo. E é claro, a verdade não se encontra nos extremos, nem no fanatismo que impõe, que é um extremo, e nem na indiferença que ignora. Os seus escritos nos levam à Bíblia, para um evangelho equilibrado, onde a doutrina caminha com o amor,
A fé caminha com a razão e a obediência caminha com a graça. Nós temos uma grande maravilha à nossa disposição, disponível gratuitamente pela internet. Você consegue, por aplicativo, por site, ter acesso aos escritos de Ellen White. E o meu desafio para você hoje, nessa noite, é para que você não seja apenas um adventista do sétimo dia, mas para que você seja também um cristão. Porque muitas vezes nós conhecemos adventistas que não são cristãos. Nós precisamos a cada vez mais fundamentar a nossa fé na palavra de Deus, utilizar dos seus conselhos inspirados, destes grandes princípios para a boa convivência como igreja, para que assim avancemos na pregação do Evangelho. Amanhã nós iremos falar também sobre Ellen White, mas amanhã eu quero apresentar para vocês uma Ellen White que vocês talvez nunca conheceram. Uma Ellen White que contava histórias do rei Arthur para os seus netos. Uma Ellen White que tinha na sua biblioteca livros de poesia, livros clássicos da literatura. Uma Ellen White que contava piadas. Ela ria também, sabia? Muitas vezes essa imagem nós deixamos de lado. Mas eu quero apresentar para vocês essa pessoa maravilhosa, que dedicou muito de sua vida para que hoje essa igreja estivesse presente em 212 países, tivesse centros de vida saudável ao redor do mundo, hospitais, escolas, tudo isso porque ela foi inspirada por Deus para aconselhar este povo. Nós iremos ouvir uma mensagem musical, e que essa mensagem fortaleça cada vez mais a identidade que nós temos. Você, jovem adventista do sétimo dia, você precisa ter as digitais do Criador impressas no seu coração. Você precisa entender que você é chamado para levar a verdade adiante, que você é chamado para conduzir as pessoas com amor, que você é chamado para representar a Cristo aonde quer que você esteja, e que nós não venhamos a cair em extremos, nem colocarmos os escritos acima da Bíblia e nem rebaixá-los totalmente, mas aplicá-los como ela assim desejava e como Deus a orientou, para que ela fosse essa luz que guia para a palavra de Deus, para a Bíblia. Se você deseja cumprir essa missão, se você deseja ser um pregador do Evangelho, seja nas redes sociais, seja na sua escola, no seu trabalho, se você deseja ser usado por Deus, você não precisa de muita coisa. Você precisa apenas abrir o seu coração para que o Espírito Santo trabalhe em você, porque se o Espírito Santo trabalhou com uma jovem quase iletrada, que estudou só a 3ª série primária, mas que beneficiou tantas pessoas, Ele também pode e vai usar você. Que Deus seja louvado e que Deus abençoe você. E tire de nós tudo aquilo que nos atrapalha na nossa vida cristã. Seja um fanatismo, legalismo, que me leva a vigiar mais a vida do meu irmão, a minha própria vida espiritual. Seja o desleixo em deixar de ter uma vida espiritual firmada na palavra de Deus, em menosprezar aquilo que Deus deixou como conselhos inspirados para nós. Os dois extremos são maléficos. A minha oração para você hoje, nessa noite, é para que o seu coração seja moldado pelo Espírito Santo. Se assim você deseja, se você deseja se entregar à disposição dEle, para que Ele use você como uma luz a brilhar para a honra e para a glória de Deus, feche seus olhos, vamos orar neste momento. Oremos. Pai querido, Pai de eterno amor, de eterna graça, neste momento, Senhor, se há alguém aqui nessa igreja, alguém assistindo este sermão pelas redes sociais, pela internet, se há alguém que está quebrantado em pedaços, que o Santo Espírito molde novamente este coração, refaça essa pessoa, tire de nós, Senhor, toda a imperfeição, tire de nós tudo aquilo que nos destrói aos poucos, que nos afasta de Ti.
nós podemos ser pessoas cada vez melhores no Teu reino, e assim nós queremos ser. Que o Teu Santo Espírito habite em nosso coração, e que possamos a cada dia mais nos alimentarmos da Bíblia Sagrada, para que sejamos homens e mulheres que representam a Cristo aonde quer que estejam. Que possamos saber aquilo em que acreditamos, por que acreditamos, para que assim tenhamos o domínio de levar a Tua palavra com mais ênfase para os corações sedentos ao redor deste mundo. Deixe as Tuas impressões digitais em nosso coração. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.